Boa noite. Que a paz e o amor do Mestre Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Com alegria que retornamos a essa casa de oração e trabalho, pedindo desculpas de antemão, porque estou meio resfriado, então a voz talvez não seja a melhor para a noite de hoje. Mas como o que importa não é a forma, e sim o conteúdo, né? Ainda que a voz não esteja boa, vamos ver se o conteúdo ele consegue ser passado a contento. Naquele roteiro inicial que nós fazemos em todas as casas, como nós chegamos, roteiro imaginado na nossa própria cabeça, o primeiro tema que nós abordamos é justamente as bem-aventuranças. A terceira vez que aqui estamos, na primeira vez foi bem-aventurados os pobres de espírito, na segunda os misericordiosos e hoje serão os brandos e pacíficos. Ainda faltam mais duas bem-aventuranças para a gente tratar aqui. Mas por que a gente gosta tanto do tema das bem-aventuranças? Já expliquei das outras vezes, vamos fazer um breve resumo para vocês lembrarem. Quando Jesus esteve aqui e falou sobre as bem-aventuranças, bem-aventurado é ser feliz no futuro. Creio que eu, vocês, todos nós queremos ser felizes no futuro. Para sermos felizes no futuro, nós temos que seguir aqueles passos que Jesus veio nos mostrar de como nós deveríamos nos portar nas coisas da vida. Então, quando a gente viu bem-aventurados os pobres de espírito, que são as pessoas humildes, nós vimos que, se formos humildes, seremos felizes no futuro. Quando nós vimos misericordiosos, que é você perdoar as pessoas, nós vimos que, se perdoarmos as pessoas, nós seremos felizes no futuro. Então, hoje, brandos e pacíficos. A ideia é que, ao final da nossa conversa de hoje, nós saímos daqui sabendo que, se conseguirmos ser brandos e pacíficos, nós seremos felizes no futuro. Brando e pacífico. São palavras que dá para a gente entender no dia a dia o que elas signifiquem. Uma pessoa ser uma pessoa branda é ser uma pessoa calma. Uma pessoa ser uma pessoa pacífica, todo mundo tem uma ideia do que é ser uma pessoa pacífica, não ser de briga, não ser de confusão. 3 passagens do Evangelho, lembrando sempre que a forma como o Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje estamos estudando o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os brandos e os pacíficos, todo o capítulo ele começa com passagens do Evangelho. Nesse caso aqui, as 3 passagens são do Evangelho de São Mateus. Na primeira dessas passagens, tem lá dizendo, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. Quando a gente olha assim, essa passagem por si só, ela não consegue nos dizer muito bem o que é ser brando, mas a gente já tem uma noção que é uma coisa boa, porque tem lá dizendo que aquele que for brando vai possuir a terra. Na segunda passagem, e depois a gente volta um pouquinho para cada uma delas, vamos dizer primeiro as 3. Na segunda passagem tem lá dizendo, bem-aventurados aqueles que são pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ora, também não dá para saber exatamente o que é pacífico, mas já dá para saber que é uma coisa boa, porque você vai ser chamado de filho de Deus. Na terceira passagem, aí essa vai ser mais completa, e aí a gente vai entender as outras duas anteriores, tem lá dizendo assim, toda vez que uma pessoa cometer um crime contra outra pessoa, ela merecerá ser condenada. Isso, até na lei dos homens é assim, né? Alguém que fez um crime merece ser condenado. Mas continua a passagem. Mas toda vez que você se encolerizar, como disse Leandro, né? A gente pega aquelas palavras que o Evangelho trata meio diferentes assim e a gente traz eu tenho que fazer aquela tradução por nordestinês, né? do Evangelho. O que é se encolerizar? Cólera é raiva. Então, se encolerizar é ficar com raiva, ou seja, é você ficar arretado com alguém. Então, toda vez que você se encolerizar, toda vez que você tiver raiva de alguém, você também merecerá ser condenado. Veja que já é mais profundo do que a primeira. A primeira era, se você cometer um crime, você vai ser condenado. Mas se você tiver raiva, você também vai ser condenado. Aí vem a terceira, diz assim, mas se você chamar raca com alguém, aí a gente abre um parênteses. Muitas passagens do Evangelho elas só vão fazer sentido se a gente entender onde Jesus estava, com quem ele falava, qual era o povo que estava ao redor dele. Se a gente falar raca, a gente não vai nem entender, sem saber o que é raca, o que é que a passagem está
significando. Raca era um xingamento. Então imagine um xingamento de hoje em dia, bote no lugar de raca, é a mesma coisa. Era um xingamento tão forte que era falar da pessoa escarrando e virando a cabeça. Você é um raca, e virava e escarrava a cabeça. Virava a cabeça e escarrava. Era um xingamento muito forte. Aí o que é que a passagem diz? Toda vez que você disser raca, também merecerá ser condenado. E termina, veja aqui, se cometer um crime, merece ser condenado. Se ficar com raiva, merece ser condenado. Se xingar, merece ser condenado. E se você disser a uma pessoa, sois um louco, também merecerá ser condenado. São essas 3 passagens. Vamos falar um pouquinho agora sobre cada uma. Na primeira, os brandos possuirão a terra. Muita gente gosta de contradizer, de colocar em choque uma palavra de Jesus com outra palavra de Jesus. Para dizer, num canto ele falava isso, no outro ele falava outro. Está vendo que está errado? Não, não está. Em diversas passagens da codificação, Kardec faz. Se aparentemente as palavras de Jesus estão uma contra a outra, ou não foi ele que disse uma das duas, ou a gente não está entendendo o que é que ele está querendo dizer. E qual é que entra em choque com isso? É quando ele disse, meu reino não é deste mundo. Né? Ele tem uma passagem do Evangelho que Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Mas agora ele está dizendo que os brandos possuíram a terra. Mas como assim? Se o reino dele não é nesse mundo, como é que os brandos possuirão a terra? Qual a explicação de Kardec para isso? Elas não estão em contradição. A gente tem que conseguir interpretar as duas para elas se somarem. Ora, o que é você ser brando? É você ser uma pessoa calma, como eu falei há pouco. Jesus estava dizendo que um dia o bem vai reinar na terra. Um dia os brandos possuirão a terra. Por quê? Há 2000 anos, quando Jesus falou, e hoje, né, a gente tem que enxergar as coisas sem otimismo e sem pessimismo. Tem que enxergar como elas são. Sabemos que o mal ainda domina na terra. Infelizmente, ainda é assim. Sabemos que ainda há muita coisa ruim na terra. Mas qual foi a promessa de Jesus na bem-aventurança? Os brandos um dia possuirão a terra. O bem um dia reinará na terra. Mas como você diz, como ele diz, meu reino não é deste mundo. Porque numa outra passagem, num outro contexto, ele está dizendo que o reino que ele preparava não é este do mundo que existe hoje em dia. E não que nunca na terra haverá o reino de Deus. Era isso que ele estava querendo dizer. Se nós colocarmos nossa felicidade, por exemplo, em beleza, em riqueza, em poder, está tendo uma construção aí do lado, isso é um alicerce frágil. Se você coloca a base da sua felicidade em coisas que são hoje, não são amanhã e não dependem de você, você vai se frustrar e você vai ser infeliz em algum momento da sua vida. Então foi isso quando Jesus quis dizer, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é baseado nas coisas que vocês colocam a felicidade neste mundo. Mas meu reino não é deste mundo também é um outro tópico para uma outra conversa nossa. Então veja que não são inconciliáveis. Os brandos, porque o bem um dia reinará aqui no nosso planeta. Na segunda, muita gente diz assim, como interpretar os pacíficos serão chamados filhos de Deus? Quer dizer então que aquelas pessoas que não são pacíficas, que se irritam, que são ruins na nossa mania de julgar os outros, que são ruins, elas não são filhos de Deus? Claro que são. Nós sabemos que todos somos filhos de Deus, bons ou maus, justos ou injustos, evoluídos ou não evoluídos, primitivos ou superiores, todos somos filhos de Deus. E como todos somos filhos de Deus, todos podemos ser chamados filhos de Deus. Mas Jesus falava coisas que precisavam tocar naquelas pessoas. Se hoje, com tanta explicação, com 2000 anos estudando as palavras dele, a gente ainda não entende direito, imagine naquela época. Então ele precisava ser forte, ele precisava ser firme em suas palavras. Então ele disse, os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Mas hoje, nessa nova roupagem, nessa nova forma de enxergar as passagens de Jesus, que o Espiritismo nos traz, nós sabemos que todos somos filhos de Deus. E na última, a última ela é bem forte para a gente entender o que é ser brando e pacífico. Nessa última passagem, ela começa dizendo, todo aquele que comete um crime contra alguém merece ser condenado. Isso todo mundo sabe que se a lei dos homens, que é ruim e é falha, ela é assim, imagine a lei de Deus, também é assim.
Mas a lei de Deus ela é muito mais profunda, perfeita e justa do que a lei dos homens. Então ela diz, todo aquele que tiver raiva também vai ser condenado. Todo aquele que xingar, seja como raca, seja como louco, também merece ser condenado. Então veja que a lei de Deus, ao contrário da lei dos homens, que só se preocupa se a sua ação interferir na vida material da outra pessoa, a lei de Deus, não, ela é muito mais profunda. Então ser brando e pacífico é muito mais profundo do que você não ser agressivo. Porque se você for agressivo, se você partir, como se diz, para vias de fato, ou se você xinga, ou se você deseja mal falando, brigando com as pessoas, você está sendo agressivo. Pelo esse último exemplo do Evangelho de São Mateus, ser brando e pacífico é muito mais do que não ser agressivo. Porque se você, no seu íntimo, no seu interior, ninguém sabe o que você está pensando, claro, ninguém sabe os nossos pensamentos se a gente não expressá-los. E ainda que expressar, você pode estar expressando uma coisa e pensando outra. Então, o pensamento é algo mais secreto que a gente tem, é o nosso pensamento. Mas se a gente, naquele nosso pensamento, a gente desejar mal a outra pessoa, a gente está descumprindo uma lei de Deus. Nós estamos mandando energia negativa para outra pessoa, nós estamos infringindo as leis de Deus. E como a lei de Deus ela é perfeita, qualquer ato nosso contrário à lei de Deus, ela vai ter uma reação. Como disse na mensagem do exórdio de hoje, a plantação ela é facultativa, cada um planta o que quer, mas a colheita ela é obrigatória. Não tem como a gente plantar o mal em nossas vidas e querer tudo ocorra bem em nossas vidas. Mas sabendo que, plantando o bem em nossas vidas, um dia, de acordo com a lei de Deus e no momento dele, a justiça, a colheita chegará em nossas vidas. Então, nessa última passagem fica bem claro que o brando e pacífico não é só você, porque tem muita gente que diz assim, não, eu sou muito calmo, eu sou uma pessoa muito calma, mas ninguém pise no meu calo porque eu me transformo. Não, então você não é uma pessoa calma. Você ser calmo enquanto nada lhe machuca é muito fácil. Né? É muito fácil você ser calmo se nada está lhe perturbando. A partir do momento que pisam nos seus calos e você se magoa e sai em disparada para se defender, ou para brigar, ou para revidar, ou para se vingar, então você não é uma pessoa calma. Então veja que brando e pacífico, sermos brandos e pacíficos, primeiro, é muito mais do que você não ser agressivo, você efetivamente ser uma pessoa calma, mas além de tudo, é uma questão difícil, não é fácil, né? Não vamos estar aqui nos enganando, e é muito fácil você ser calmo quando daqui para o seu caminho para casa, passa alguém, se você estiver a pé, passa alguém, a feira está aqui, pertinho, aí os carros já passam apertados essa hora, aí passa alguém, tira um fino em você, aí você fica arretado e xinga o motorista, seja da moto, seja do carro, você já esqueceu tudo que a gente foi colocado hoje aqui para a gente escutar? Não é que esqueceu, é porque é difícil. Sabemos que é difícil. Ninguém vai dormir um dia Zé e acordar no outro dia São Zé. Não vai. Mas qual é a coisa boa? Só depende da gente. O primeiro passo depende da gente. Então, não depende de ninguém, não depende de quantas vezes você venha na casa espírita, na igreja evangélica, católica, no budismo, no terreiro, onde quer que você vá. A questão da reforma íntima, a questão da gente se melhorar, ela é interna. Ela é interior. Ela não depende de ninguém, só da gente. Ser brando e pacífico é fácil? Não é. No mundo que a gente vive hoje, não é. Não é fácil ser brando e pacífico. Mas é o caminho que a gente tem para seguir. E como o único caminho que a gente tem para seguir, ora a gente pega um atalho pensando que é certo, é o errado. Ora, deliberadamente, a gente sabe que é o errado, mas vai por ele, sabendo que vai ser mais longe chegar lá. Mas só depende da gente. Ser brando e pacífico só depende da gente. E aí, ainda que essas três passagens sejam bem claras, essas passagens, segundo Kardec, elas nos trazem algumas leis que nós temos que seguir, que é a lei da doçura, você ser uma pessoa doce com as outras pessoas, a lei da afabilidade, ou seja, você ser afável, você ser agradável com as outras pessoas, a lei da mansuetude, ou seja, você ser manso, ser calmo com as outras pessoas, a lei da paciência. Paciência, a gente vai se deter nela e falar um pouquinho mais sobre ela
já já. Mas ainda que tudo isso já fique meio claro, principalmente por essa terceira passagem de São Mateus, vamos ver 3 histórias aqui hoje. Histórias essas tiradas de uma psicografia de Chico Xavier, do Irmão X, né, que vão nos mostrar 3 momentos de Jesus, 3 passagens da vida de Jesus, porque Jesus, ele não era só aquele que falava, ele falava e ele exemplificava a sua fala. Né? Talvez um dos maiores dilemas daqueles que passamos aqui para falar com vocês é falar. A gente às vezes fala mais para a gente do que para vocês. Meu Deus do céu, eu estou dizendo isso para o povo, eu tenho que fazer. Né? Quem sou eu para estar dizendo para os outros fazer isso se eu não consigo fazer tudo isso que eu mesmo falo? Mas é falando que a gente também aprende. Mas Jesus não. Jesus já era perfeito. Jesus já era esse Espírito há mais de 4 bilhões e meio de anos, quando o planeta Terra foi criado, ele já era esse Espírito perfeito que ele ainda é hoje. Então Jesus, ele não só falava, ele dava o exemplo. Quais são as 3 histórias? São 3 momentos diferentes da vida, digamos assim, da passagem de Jesus aqui no nosso planeta. No primeiro desses exemplos, no começo lá das suas pregações, Jesus estava em Cafarnaum, era uma cidade lá da época de Jesus, na casa de Simão Pedro. Ele sempre ia para a casa de Simão, fazia uma refeição, ficava lá descansando, aí ele estava lá. Batem a porta da casa que ele estava. Aí quando a pessoa que vai atender abre, aparece 3 jovens. 3 jovens. Aí esses jovens diziam assim, Jesus está aí? Aí tá, mas ele está muito cansado, é de noite. Não, nós queremos falar com ele. Deixa eu ver se ele vai atender. Aí a pessoa entra, vai lá falar com Jesus. Mestre, tem 3 jovens aí querendo falar com você. Você vai atender ou não? Aí ele, claro, Jesus nunca negou a oportunidade de atender alguém, de ajudar alguém, de dar uma palavra de conforto a alguém, ao contrário de a gente que às vezes bate assim, se for fulano diz que eu não estou não. Né? A gente faz dessas coisas. Jesus não fazia não, faz tempo que ele não faz isso. Aí Jesus foi lá, pois não. Aí eles começaram a falar. Mestre Jesus, nós somos servidores do templo de Israel. Ou seja, traduzindo, eles trabalhavam para a igreja oficial lá daquela época. Eram servidores do templo de Israel. Eles trabalhavam para a religião deles lá. Aí eles disseram, somos servidores do templo de Israel. Ouvimos falar muita coisa boa a teu respeito e sobre as coisas que o Senhor fala por aí. Mas a gente queria dizer o seguinte, a perseguição que a gente sofre é muito grande. A perseguição, ela é enorme. Então, nós queremos saber como devemos nos comportar diante dessas coisas da vida. Por exemplo, as pessoas sempre espalham mentiras contra a gente por aí. Como devemos nos comportar? Aí Jesus não liga para essas calúnias. Faz o teu trabalho. Não, mas aí toda vez eles diziam assim, uma coisa negativa. Tem gente que joga coisa na gente, tem gente que parte para a violência mesmo contra a gente. E eles sempre que falavam uma coisa negativa, Jesus respondia, não, faz o teu trabalho, eles precisam de oração, eles são doentes, eles isso, eles aquilo. Aí eles já estavam arretados, tá vendo? Toda a minha história é no Nordeste, eles já estavam arretados com aquela história. Aí eles disseram, ora, não estamos entendendo o que você está dizendo. Eles são os nossos inimigos. Aí Jesus deu uma das mais brilhantes explicações que a gente tenta colocar em prática até hoje, mas que é difícil. Jesus disse, não veja um inimigo como um adversário. Veja o inimigo como um professor. Eita, peraí que agora eu não estou entendendo nada. Né? Porque que Jesus quis falar para a gente. Vou repetir. Não veja seu inimigo como um adversário. Veja ele como um professor. Aí eles não estamos entendendo. Aí eles, o inimigo faz você aprender. O professor não é quem faz a gente aprender, né? O inimigo faz você aprender coisas que ou o amigo não tem coragem de lhe dizer ou não enxerga em você esses defeitos. Temos muito a aprender com os nossos inimigos. Veja que ensinamento fantástico. Por isso que eu costumo dizer que Jesus foi o primeiro grande revolucionário da história. Porque o que é ser revolucionário? É você chegar com ideias novas, contrárias a tudo que está ali, e tentar plantar
uma nova ideia, uma coisa nova, tanto que o Evangelho de Jesus, né, já era chamado naquela época da Boa Nova. Você plantar novas ideias. Então, não tem como Jesus não ser considerado um revolucionário dizendo coisa que hoje, 2000 anos depois, a gente não consegue colocar em prática. Ver uma pessoa que só quer lhe fazer o mal no trabalho, na escola, na faculdade, no meio da rua, na feira, na casa espírita, na igreja, onde quer que for, uma pessoa que tenta lhe derrubar, que tenta lhe fazer mal, e Jesus disse, não veja nele uma coisa ruim, ele é seu professor. Com ele você vai aprender a ver sua sombra que os seus amigos não conseguem ver. Olha que ensinamento fantástico. Quem é que, antes de ler isso e de ler umas 50 vezes para poder tentar entender o que é que ele estava querendo dizer, quem é aqui que já pensou naquela pessoa que você imaginou agora quando eu disse isso? Eita, fulano de tal. E imaginou que ele era seu professor? Ninguém. Ninguém acha que tem alguma coisa a aprender. Temos muito a aprender com aqueles que nos querem mal. Foi esse o ensinamento que Jesus disse. Naquele momento tinha muita gente na casa de Simão Pedro, uma criança chora, Jesus pede licença e vai atender a criança. Quando ele volta, nenhum dos três estava mais lá, não pediram nem licença a ele, vamos embora. Não, foram embora e nunca mais apareceram na frente de Jesus. Se hoje não é fácil, imagina há 2000 anos. Né? Então, desde aquela época não era fácil. E hoje continua não sendo fácil, mas é o caminho que a gente tem a seguir. Segunda passagem histórica, aí Jesus já estava em Jerusalém. Ou seja, estava bem perto já da crucificação. Jesus estava em Jerusalém, aí aparece na frente dele Efraim ben Assef. Efraim, só para a gente, vamos entender o contexto histórico, para a gente entender a história. Na época de Jesus, quase tudo o que se conhecia como mundo, como planeta, né? Ninguém conhecia as Américas, ninguém conhecia a grande maioria do planeta hoje em dia. Mas na época de Jesus, quase tudo o que se conhecia era Império Romano. Era domínios de Roma. Quase tudo o que se conhecia era Roma que mandava e desmandava. Lá onde Jesus estava, também. Aí tinha aquelas pessoas que eram os rebeldes, a resistência contra os invasores romanos. Esse cara, Efraim ben Assef, era um dos líderes da resistência contra os romanos. Então ele vai lá, onde Jesus estava hospedado, bate lá. A história é muito parecida, com um final um pouco diferente da dos rapazes. Bate lá e pede, eu quero falar com o mestre Jesus. Aí vão lá, era de noite também, perguntam se Jesus, vou atender. Jesus nunca se negou a atender ninguém. Aí Jesus foi lá. Diga. Aí ele disse, conheço os ensinamentos de Deus, do Pai, sei que tem muita coisa que tu ensina que é boa, mas eu, como um líder, um guerreiro, eu preciso saber como me portar diante dos meus inimigos romanos, que são muitos. Aí Jesus, tem de paciência e serve mais. Aí ele, não. Mas e quando eles invadem as nossas vilas e pilhar, né, roubar, e pilham todas a nossa colheita, toda a nossa plantação? Aí Jesus disse, abre mão disso e serve mais. Não, mas quando eles matam nossas jovens mulheres e crianças, aí perdoa eles e serve sempre mais. Aí, por isso que eu disse, a história é bem parecida. Tudo que eles falavam, ele dava uma palavra de conforto e dizia, e serve mais. Aí ele já arretado, ele era um guerreiro, ele diziam, né, que Jesus era o rei, não sei o quê, que veio para libertar o povo. Então ele queria, como soldado, guerreiro que era, um apoio daquela força que ele mesmo reconhecia que Jesus tinha sobre o povo. Mas Jesus não, só palavras de carinho, conforto, afeto, ou seja, brandura, o título do nosso capítulo, né? Brandura e paz, e no final, e serve mais. Ele ficou arretado também, deu as costas a Jesus e foi embora. 3 dias depois desse encontro, Jesus estava recebendo o beijo de Judas e sendo entregue aos soldados romanos. Quem está junto com os soldados romanos e vai amarrar lá as mãos de Jesus? Efraim ben Assef. Aí ele olha para Jesus com aquele ar de ironia, de deboche e diz, e aí, Galileu? Que era como outra forma que chamavam Jesus. E aí, Galileu? Não vai reagir não ao que foi que Jesus disse? É preciso compreensão e servir mais. Olha que coisa fantástica. Jesus não só falava, Jesus praticava as coisas que ele disse. Ele disse várias palavras de conforto para aquele homem com ódio no coração e terminava com servir mais. O que isso significa?
Por mais que as coisas nos afetem, a gente está aqui para quê? Para servir mais ao nosso próximo, para ajudar o nosso próximo. E Jesus, com o seu algoz, com aquela pessoa que estava ali zombando e prendendo ele, qual foi a primeira palavra que ele disse? É preciso compreensão. Jesus entendeu que tinha que compreender que aquele não era o momento de Efraim ben Assef. Ele ainda tinha muito na caminhada rumo a um progresso maior do ponto de vista moral. Ele compreendeu o momento dele, compreendeu que era aquilo que ele precisava fazer naquele momento. Quantos de nós compreendemos os erros que as outras pessoas cometem conosco? Nenhum de nós. Nenhum de nós ainda conseguimos fazer o que Jesus fazia. Mas é o caminho que a gente tem a seguir. É difícil? Muito, muito difícil. Mas é o caminho que a gente tem a seguir. Precisamos compreender, e segundo as palavras de Jesus, sempre servir mais ao nosso próximo. Chega então a terceira passagem. Jesus já tinha sido crucificado. Eu disse, né? 3 passagens diferentes da história. Jesus já tinha sido crucificado. Sabemos que os momentos posteriores à crucificação de Jesus começou uma enorme perseguição dos romanos, né? Aqueles que seriam os cristãos, ou seja, os seguidores de Cristo. Uma enorme perseguição. Então as reuniões eram escondidas. Quando tinha alguém falando em público, que os soldados pegavam, levavam, crucificavam também, matavam, enfim. Era uma enorme perseguição. Tiago era um dos 12 apóstolos. Os soldados romanos chegaram até a porta de Tiago. Arrombaram a porta de Tiago, pegaram ele, levaram no meio, né, daquela multidão enfurecida que xingava ele. E as acusações eram todas completamente infundadas. De roubo, de enganação, de estar enganando as pessoas, de roubar as pessoas. Não existia isso. Eram motivos que inventavam para fazer a perseguição e fazer o que eles queriam, que eram matar os cristãos, aqueles que pregavam as palavras de Cristo. Tiago arrastado, sendo xingado pela população, sendo jogado coisa nele, e colocam Tiago lá para ser amarrado, né, para também ser crucificado. E começam a jogar coisa em Tiago, começam a maltratar Tiago, até que um soldado, enfim, uma lança e mata Tiago. Tiago desencarna. Longe, claro, escondido, porque senão iam fazer a mesma coisa com ele, estava Simão Pedro, aquele da casa da primeira história, que também era um dos 12. Simão Pedro, vendo aquilo, ele acompanhou tudo. Tiago sendo retirado, sendo arrastado, sendo morto. Simão, vendo aquilo, ficou injuriado. Ficou raiva ao extremo, sentimento de vingança, mas o que é que ele ia poder fazer? Centenas de pessoas na frente dele, foi embora para casa. Simão, quando chegou em casa, chorava de raiva, assim, um sentimento horrível tomava conta dele. E ele sabendo, claro, que aquilo não era de acordo com os ensinamentos que o próprio Jesus tinha passado para ele, começou a ficar chorando, até com raiva dele mesmo, o que é que eu estou fazendo? E mestre apareça, eu preciso conversar. Eis que Jesus aparece na frente de Simão. O que te aflige, Simão? Aí ele enxuga a lágrima, mestre, a perseguição aí é muito grande, não é fácil a nossa vida. Pisam no nosso nome, cospem no nosso sangue. Aí Jesus disse, mas eu nunca disse... Jesus disse, mas foi que eu disse, aquele que quiser seguir, pegue a sua cruz e me segue. Aí Simão disse que isso também era uma metáfora, né? Era uma forma que Jesus falava de uma história. Não é que ninguém agora tem que sair carregando uma cruz para dizer que é cristão. Era, carregar uma cruz não é difícil? Era, cada um pega o peso que é ser meu seguidor e segue tua vida. Era isso que Jesus queria dizer. Aí Simão diz, não, mas eu não estou reclamando da madeira. Eu estou reclamando de tudo isso que fazem com a gente. Aí, assim, como a memória não anda muito boa, aí o nome naquela época, eu ainda lembrei do Efraim ben Assef, os nomes são meio difíceis, eu não lembrar do nome de todo mundo. Mas aí ele começou a dizer, fulano de tal, tinha Joarebe, era um nome bem difícil. Fulano de tal entrega as nossas reuniões para os soldados irem lá e prender a gente. Eu queria que ele morresse. Aí Jesus, deixa disso, Simão. Não foi isso que eu ensinei. Reza por ele, ele é uma alma sofredora. E fulano é nosso carrasco, é ele que quando pegam a gente dá chicotada e nos maltrata, ele é um carrasco. Aí Jesus, reza por ele, Simão. Ele é uma alma que precisa de prece. Deixa que ele vai viver. Aí todo mundo que ele perguntava, Jesus dava aquela palavra de conforto, deixa que ele vai viver. Aí e Herodes, que era o rei, né, da época. E Herodes, que deixa que todo mundo faça isso com a gente e não diz nada do contrário.
É através da espada dele que nós estamos morrendo. Aí Jesus disse, olha, outra coisa fantástica, por isso que eu digo que Jesus é revolucionário. Jesus disse, todo aquele que comete um crime contra seu irmão, e irmão somos todos nós, todo aquele que comete um crime contra seu irmão é um doente, acima de tudo, da alma. Merece ser colocado em reclusão da sociedade, mas acima de tudo, merece a tua oração. Deixa que eles viverão. E Jesus sumiu naquela aparição para Simão. Quando Simão volta a olhar, Jesus não estava mais lá, ele cheio de perguntas para fazer. Mas vamos pegar algumas coisas especialmente dessa terceira passagem. Veja que coisa fantástica. Jesus disse que aquele que comete um crime contra seu irmão, ele é doente. Ele merece ser recluso da sociedade, cumprir pelos crimes que ele cometeu, mas acima de tudo ele precisa de oração. Porque quando Jesus estava dizendo que ele era doente, não é porque ele tem uma virose, não é porque ele é um doente da alma. É uma pessoa que precisa de oração. Vamos lembrar desses casos do dia a dia, desses programas de policial, da imprensa, de rede social, né? A informação nos chega a todos os momentos das mais variadas maneiras possíveis. Vamos imaginar no Rio de Janeiro, que isso acontece muito nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é muito comum, né? A nossa guerra aqui ela é diária. Mas nos Estados Unidos é que acontece mais aqueles massacres. Mas houve no Rio de Janeiro, não sei se há 2 anos, 3 anos, uma pessoa que entrou numa escola pública armado, saiu atirando, matou vários estudantes, até que a polícia entrou, trocou tiro com ele e ele também desencarnou. Quantos de nós fizemos orações pelo atirador? Quantos? Eu estou falando de nós, eu não estou falando de vocês não, porque eu também não fiz. Quantos de nós fizemos? Foi que Jesus disse, aquele que comete um crime merece ser recluso da sociedade, merece sofrer a sua punição, mas ela é uma alma doente que precisa de oração. Oração. Veja que a gente sempre ora pelas vítimas. Coisas horríveis que acontecem com crianças, que é o que mais choca a gente, né? Quando acontece alguma coisa com criança. A gente ora muito pelas crianças. Quantos oram pelo agressor? Poucos de nós oram pelos agressores. Por quê? Porque a gente ainda não é brando e pacífico. Mas foi isso que Jesus nos disse, para nós sermos brandos e pacíficos. Mas é muito fácil falar isso quando é contra a pessoa dos outros. Queria que fosse contra uma tua, para tu ver. Primeiro que a pessoa está desejando um mal, né? Mostra como a gente ainda é pequeno. A gente, para provar o ponto de vista da gente, a gente deseja mal ao outro. E segundo, Deus queira que nunca aconteça comigo, porque aí vai estar me colocando numa prova daquilo que eu acredito. Espero que um dia nunca aconteça, mas na teoria temos que ser assim. Temos que ter isso dentro da gente para que, se um dia acontecer na prática, a gente poder colocar a teoria em jogo. Temos que ser brandos e pacíficos. Temos que rezar pelo agressor também, porque ele ainda é um doente da alma. E nós? Porque muita gente diz assim, eu sou uma pessoa boa, não mato ninguém, não roubo ninguém. Basta não roubar e não matar para ser uma pessoa boa? Basta isso para ser uma pessoa boa? Não. Nós ainda desejamos mal. Isso é ser uma pessoa boa? Não é. A gente vive em Bem-aventurados os misericordiosos. A gente diz assim, eu perdoo o fulano, mas nunca mais quero ver ele na minha frente. Isso é ser uma pessoa boa? Não. Não é ser uma pessoa boa, mas boa mesmo. Nós já podemos, claro, estar num grau de evolução que não roubamos e não matamos, mas somos pessoas do bem. Eu não sei nem o que a gente está fazendo aqui, né? Era para ter alça e auréola já, né? De tão bom que nós somos. Não é só não roubar e não matar que nos torna uma pessoa boa, é fazer o bem. Fazer o bem é mais difícil do que não fazer o mal. É muito mais difícil. Se você passar a tarde inteira assistindo Sessão da Tarde, o mesmo filme pela 20ª vez, você não está fazendo mal a ninguém, mas está deixando de fazer o bem a muita gente. É difícil. Não é fácil não. Então que a gente fica com essas reflexões. Pois bem, só que aí o capítulo avança e chega num tópico fantástico. Paciência. Eu gosto muito da parte das bem-aventuranças, por isso que eu organizo as nossas conversas sempre começando por elas, porque dá muita história, né? Dá muito pano para manga, dá muita história para contar. Eu adoro o capítulo 5, Aflitos, que a gente vai dividir ele em 2 partes, inclusive. Eu fico me escalando aqui, viu? Eu fico falando as coisas aqui, eu já imagino uns 15 encontros mais da gente aqui, porque isso é tal capítulo,
Porque tem coisa que a gente foca num capítulo, mas fica lembrando que é aprofundado em outro. Né? Aqui a gente só vai passando. Aí chega na parte da paciência. Eu gosto muito dos 5, os aflitos, mas talvez esse tópico, dentro desse capítulo 9, está lá escrito, a paciência. Tarefa de casa para todo mundo hoje. Chega em casa, abra o Evangelho, capítulo 9, procure a paciência e leia. Mas leia, porque tem muito ensinamento nesse tópico. Está lá dizendo o seguinte, procura praticar a paciência, porque a paciência também é caridade. Não, isso já é um choque, né? Paciência também é caridade. Como assim a paciência também é caridade? Porque até então, até estudar o Espiritismo, ler, reler, participar de palestra escutando e lendo literatura complementar, para mim caridade era você dar alguma coisa a alguém, mas dar no sentido material. Aí tem lá dizendo, a esmola é a mais fácil das caridades. Aí não imagine, muitas vezes a gente tem que ter cuidado com isso, e eu sempre faço esses parênteses aqui, a gente tem que ter cuidado com as palavras para não querer interpretá-las literalmente. Porque esmola é você está passando na rua, tem um mendigo, aí você tira 10 centavos do bolso, você tem uma de R$1, uma de 10, a de 1 você diz, não, acho que eu vou precisar. Aí você dá de 10 centavos. Dá aquela moeda de 10 centavos, aí você fez uma esmola. Quando ele diz assim, esmola é a mais fácil das caridades, era para a gente entender que é o ato de dá, mas não é só a esmola. Você dá uma cesta básica, chega o final de ano, você vai trocar algumas roupas que você não usa mais, aí você faz uma doação para quem precisa mais do que você. Isso é o doar, né? É o dar material. Então, quando ele diz assim, essa esmola, não pense só nessa esmola um mendigo, é o ato de dar alguma coisa material. Aí ele diz, veja que o tópico eu estou falando de paciência. A esmola é a mais fácil das caridades. Ele não está dizendo que ela não é necessária, viu? Não vamos ser radicais. A gente tem condições de dar alguma coisa nossa a quem tem menos, vamos continuar dando porque ele precisa. Mas ela é mais fácil. Aí ele diz lá, mas tem uma caridade muito mais penosa, ou seja, muito mais difícil. Veja que a outra ele disse que era fácil, mas difícil. Mas a consequência disso ela é mais meritória. Porque a gente vai ver em Bem-aventurados os aflitos que a justiça de Deus ela dá a cada um segundo o seu merecimento. Então, se uma coisa é mais difícil de fazer, você vai ter um mérito maior por aquilo. Então, se aquela caridade de dar uma coisa material é mais fácil, você vai ter mérito? Vai. Mas você vai ter um mérito proporcional ao esforço que você fez para fazer aquilo. Mas essa caridade mais difícil, que é mais meritória, é perdoar quem Deus coloca em nossos caminhos para serem os instrumentos do nosso sofrimento e pôr em prova a nossa paciência. Isso é fácil demais de fazer. Né? A gente sair perdoando quem faz alguma coisa contra a gente no dia a dia. Por isso que ele diz, ela é mais penosa, ou seja, é mais difícil. É mais difícil a gente sair perdoando quem faz alguma coisa ruim contra a gente. Mas por ser mais difícil diante dos olhos de Deus, ela é mais meritória. Você tem mais mérito de conseguir perdoar quem ficou lá pisando no seu calo 50 vezes no dia. Então veja que paciência também é caridade. Muita gente diz, mas como eu vou ser caridoso? Eu mal tenho dinheiro para me sustentar. Não precisa de dinheiro para fazer caridade. Essa é aquela fácil. Você ser educado, você está sendo caridoso. Você sendo gentil com as pessoas, você está sendo caridoso. Você atender as pessoas bem, ou quando for atendido por alguém, também ser educado. Você está sendo caridoso, você está sendo uma pessoa boa. Quem aqui não pode dar um abraço ou um sorriso a ninguém? Todo mundo pode dar um abraço e um sorriso, garanto. Isso é ser caridoso. Você dá um abraço e você dá um sorriso a alguém, você está sendo caridoso. Está ao alcance de todo mundo ou não? Claro que está. Paciência também é caridade. Aí tem gente que diz assim, não, eu sou muito paciente, eu tenho muito paciência, mas quando eu perco, então você não tem muita. Porque se você tivesse muita, você não perdia. Né? A gente não perde uma coisa que a gente tem muita. Paciência é o mal do século. É o mal do século. A falta de, né? Na verdade. Porque esse mundo que a gente vive hoje é um mundo muito atribulado. É um mundo que 24 horas continuam sendo 24 horas, mas nós que ainda somos de uma geração intermediária, não fiz nem 40 ainda, tá? Meus cabelos brancos é genética. Nós que somos de uma geração intermediária, a gente já diz, meu Deus do céu, quando eu tinha 15, 16 anos, o dia parece que demorava mais para passar. Por quê? Porque o mundo é muito corrido hoje em dia. É muito atribulado, é muita informação que a gente recebe durante um dia. Então parece que um dia, passa hoje em dia, dura 10 horas só.
o nosso dia, né? A gente eu queria que o dia tivesse 48 horas. Você ia ocupar as 48 do mesmo jeito e ia dizer a mesma coisa, né? Então, a falta de paciência ou a provocação da nossa paciência é uma coisa cada vez mais comum no dia a dia. O dia está curto, tem muito mais gente no mundo, é muito mais gente entrando em contato com a gente, é a gente fazendo coisa errada, são os outros fazendo coisas erradas com a gente. Então, a nossa paciência não tem esse dia que sua paciência ela não vai ser testada. Nem que você diga, hoje eu não saio de casa para ninguém me aperrear. Aí o telemarketing fica ligando para o seu celular. Pronto, você já foi aperreado. Já tiraram sua paciência. Aí você passa lá na televisão, não tem mais nada para assistir. Ai, que saco. Já perdeu a paciência porque não tem uma coisa que você quer assistir. Não tem esse. Não tem esse dia que a nossa paciência ela não seja testada. E a falta de paciência nos faz o quê? Não ser brando e pacífico. Por isso que paciência, nada é por acaso. Por isso que paciência está dentro do capítulo Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Mas aí continua lá. Diz lá, dentro de paciência. Se você olhar direito, está falando de paciência ainda, porque a gente reclama de tudo, né? Quando está calor, a gente reclama. Quando está chovendo, a gente reclama, está chovendo, eu não posso sair de casa. Aí quando está um sol bem forte, vou suar muito, eu não posso sair de casa. Meu amigo, o que é que você quer? Se chove, reclama, se faz frio, reclama, se faz sol, reclama. Isso é o quê? Falta de paciência. Mas aí diz lá, nesse capítulo sobre a paciência, Kardec, se você olhar direitinho sua vida, as bênçãos são maiores do que as dores. Olha direito a tua vida. Mas se você perguntar assim, o que te marcou? É porque a gente já está em março, né? Mas o que é que te marcou o ano passado, em 2018? Aí você diz, tive uma doença de não sei o quê. Meu Deus, peguei uma briga, que não sei o quê. Só aconteceu coisa ruim na sua vida? Não, é porque é o que a gente lembra. É o cérebro da gente, que é aquele cérebro ainda do homem das cavernas, faz parte do processo de evolução. Que tudo faz para se proteger. E na ânsia de se proteger, porque acha que a todo momento vai morrer como o homem das cavernas pensava, só grava coisa negativa. Por que é tão difícil perder gordura? Por que é tão difícil? Tem gente que acha que ficar sem comer vai emagrecer. Não vai. Por quê? Porque o cérebro entra num mecanismo de autodefesa e fica pensando como o homem das cavernas pensava. Eu não sei quando vai ser minha próxima alimentação. Como eu não sei, o que é mais fácil para o meu corpo? Guardar gordura. Porque a gordura é o que vai durar mais tempo. E quando eu sentir fome, eu vou tirar da onde? Da minha fonte de energia, a gordura. Nada é por acaso. Por isso que não é fácil emagrecer. Porque o nosso cérebro é o cérebro do homem das cavernas. Foi feito um estudo certa vez no engarrafamento, né? No engarrafamento. Engarrafamento. Tudo é objeto de estudo hoje em dia. Tinha 4 faixas no engarrafamento. Aí fizeram um estudo com pessoas de uma faixa. Pode ver. Quem dirige, pensa no engarrafamento. Quem está num caixa, seja lotérica, caixa de mercado, a fila do lado sempre é mais rápido. Sempre. Ou seja, eu tenho um azar. Como a gente reclama das coisas, como a gente não tem paciência. Todo lugar que eu estou é a fila do lado que é mais rápido. Aí o estudo ele foi feito num engarrafamento. Foi visto que monitoraram, claro, os carros. Todo motorista que reclamava que a fila do lado estava mais rápida, não estava. Era a sensação que ele tinha por conta desse instinto do cérebro da preservação. As filas estavam andando na mesma velocidade. É a mesma coisa de acumular gordura, é a mesma coisa da gente gravar mais no nosso cérebro coisas negativas do que coisas positivas. E aí está lá dentro do capítulo de veja como o evangelho é prática. Veja como o evangelho não é uma coisa linda, bonito. Vou botar um adesivo no meu carro, Deus pode tudo. E você pode o quê diante das leis de Deus? Né? Deus é fiel, você é fiel a Deus? Né? Deus que me deu, aí só dá a tua, ele não dá aos outros, não é? Porque ele te escolheu para dar um carro e não dar aos outros. Mas isso a gente vai ver quando for ver, não se pode servir a Deus e a mamon. Mas aí, está lá dentro do capítulo Paciência, dizendo, se você olhar o seu dia a dia, eu sei que você reclama de tudo. Não está dizendo assim, né? Isso sou eu. Como o Espírito era superior, não é assim que ele fala, né? Isso sou eu dizendo. Se você olhar direitinho o seu dia a dia, você vai ver que as coisas boas que você tem são maiores do que as coisas ruins. O problema é que a gente vê mais as coisas ruins e grava do que as coisas boas. Mas, rapaz, ano passado eu estava com a defesa baixa, gripei 4 vezes. Meu amigo, o ano tem 365 dias, você passou 20 dias gripado, você está reclamando da gripe. Sério que você está reclamando da gripe?
a gente olha mais para coisa ruim do que para coisa boa. E está lá no Evangelho dizendo, olha mais para o alto do que para a terra, porque as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Aí você está certo. Eu quero ser uma pessoa paciente. Eu sei que tem que ter paciência, mas eu vou ser paciente com quem? Eu vou com quem? Quem é a primeira pessoa que eu vou ser paciente? Primeira pessoa que você tem que ser paciente, você. Com você. Não adianta você querer ser paciente com os outros se você não tem paciência consigo mesmo. Não adianta você querer ter paciência com o erro dos outros se quando você erra você fica logo arretado. Ah, rapaz, porque eu fiz isso? Ah, eu não valo nada mesmo, por isso que eu... Não, calma. Nós temos que ter paciência quando a gente erra e nós temos que ter paciência quando a gente acerta. Porque senão, quando a gente erra, aí, nossa, que legal, né? Isso que a gente estudou hoje, brando e pacífico, paciência, eu quero ser assim. Quando eu crescer, né? Eu quero ser assim quando eu crescer. Mas aí você, na esquina, quando o motoqueiro tirou um fino ali de você, livrando o banco da feira, aí você já ficou arretado e já xingou ele. Esqueci, o que eu acabei de escutar. Meu Deus do céu, como eu sou uma pessoa ruim, eu não valho nada. Calma! Ninguém vira santo do dia para a noite, como eu disse. A gente tem que ter paciência com a gente. Que bom que você já tem a ideia de que quer mudar. Excelente! Essa ideia já está dentro de você. Mas não é do dia para a noite que você vai mudar. Não é de uma hora para a noite. Não é do nada que você vai mudar. É aos pouquinhos. Né? Ninguém constrói uma pirâmide com a última pedra lá de cima. Começa a construir com a primeira pedra lá embaixo. Calma. Mas quando erra, também precisa ter paciência. Também. Mais ainda, inclusive. Por quê? Porque aí você diz assim, eu conheço a lei de Deus, lei de ação e reação, planto o bem, colhe o bem. Eu quero começar a fazer coisa boa porque eu quero começar a colher logo. Né? Eu quero plantar coisa boa porque eu quero começar a ser feliz. Antes dos 50 eu já quero ter felicidade. Mas o que é então a sua felicidade? É um carro, uma conta bancária, uma casa própria? Por que você botou o prazo até os seus 50 para você ser feliz? Né? Aí vamos lembrar, Jesus disse, meu reino não é deste mundo, porque essa felicidade que vocês procuram aí não é a verdadeira felicidade. Então, quando a gente começa a fazer coisa boa e a vida continua só pisando nos seus carros, só pisando nos seus carros. Mas, rapaz, eu já estou fazendo tanta coisa boa e até agora nada. Olha, se você começar a fazer coisa boa, só esperando quando você tiver coisa boa, isso é egoísmo, não está adiantando de nada. A gente tem que fazer o bem pelo bem. Veja, uma coisa é a gente ter a certeza das leis de Deus, que se eu fizer o mal, vou colher o mal, se eu fizer o bem, vou colher o bem. Isso é uma coisa. Outra coisa é você só querer fazer o bem, porque isso vai lhe favorecer. Não, isso é egoísmo. Isso é egoísmo. E como última história da noite de hoje, vamos contar de um espírita. Um espírita, tem que falar mal dos espíritas também, né? Porque ninguém é santo porque é espírita, não. Um espírita, profundo conhecedor da doutrina, da codificação, dava palestras lotado, não sei o quê. Ele ficou doente. Ele ficou doente, mas ele estava super tranquilo. Por que ele estava tranquilo? Porque ele tinha na cabeça dele que todo o bem que ele fazia ia retornar para ele. Só que ele estava tão agoniado com isso que ele começou a fazer agendas. Hoje, 10 de março, aquele clichê de filme, né, de televisão, ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Eu botei comida para um gatinho. Tudo que ele achava que era uma coisa boa, ele anotava na agenda. Aí ele já de idade, adoentado, como eu falei, tinha um quarto lá, tipo uma biblioteca, só de agenda, de coisa boa que ele dizia que tinha feito e estava catalogando, porque ele sabia que tudo aquilo ia voltar para ele. Um belo dia, ele estava lá, né, ainda com saúde, sem ser quando ele estava doente, ele estava atrasado para um compromisso, andando bem rápido, e quando ele viu, tinha um cavalo que estava sem ninguém, mas o cavalo tinha assim enroscado num galho. E o cavalo, claro, coitado, né, irracional, tentava sair, aí era que apertava ele agoniado, tentava ele, ajuda, não ajuda, está na minha hora, ele, tá bom, vou ajudar. Correu lá, desenrolou o cavalo foi embora, ele voltou, estava atrasado para o compromisso. Foi uma coisa boa, claro que foi uma coisa boa que ele fez. Esqueceu de anotar, porque ele estava com tanto foco lá no que ele tinha que fazer que ele esqueceu de anotar. Vida que segue. Quando ele já estava bem doente, como dizem os médicos, já desenganado, estava já desenganado lá e iam fazer visita a ele. Mas ele sóbrio, sereno, tranquilo. Mas fulano, como é que tu está assim? Tu está com uma doença tão séria. Aí o médico já disse. Aí ele não dizia nada, olhava para os cadernos, né, e ria.
Não, eu estou na paz. Porque na cabeça dele, olha quanto bem eu fiz. Então, quando eu sair daqui, é Jesus que vem me pegar pela mão para subir. Aí ele desencarna. Quando ele desencarnou, mas o bicho sofreu. Mas sofreu. Sofreu, ele sofria. Ele sofria, ele sofria, ele sofria, ele não entende, cadê minhas cadernetas, cadê minha agenda? É raro, esquecer de pegar, eu estou no lugar errado, não era para eu estar sofrendo tanto. Anos em sofrimento. Até que um dia, aí ele cansou de reclamar das agendas e disse, meu Deus, me ajuda, eu não aguento mais tanto sofrimento. Aí vem um grupo de trabalhadores do bem, recolhe ele e leva lá para um hospital no plano espiritual e ele começa a ser tratado. Mas aquela pergunta nunca sai da cabeça dele, lembra dele? Não, estou sendo bem tratado, é melhor ficar calado. Aí ele calado lá, o tempo passa, ele começa a se recuperar, aí os enfermeiros do hospital do plano espiritual chamam ele, fulano, você já está melhor, vamos ajudar a gente com aqueles irmãos que estão em pior situação do que você? Ele, claro, eu vou. Aí ele se sentiu à vontade, né, para perguntar, posso fazer uma pergunta? Pode. Olha, lá quando eu era encarnado, eu ajudava tanta gente, eu anotava tudo, e quando eu morri, quando eu desencarnei, eu sofri tanto. O que foi que aconteceu? Aí o enfermeiro só disse uma coisa a ele, dê graças a Deus de ter tido um cavalo na sua vida. Ou seja, o único bem que fez ele ser atendido naquele momento de sofrimento e de prece para ser tirado daquela situação foi o bem desinteressado que ele fez, o bem que ele esqueceu de anotar na agenda. Então nós devemos ter essa consciência de que fazer o bem é uma coisa boa e todo o bem que você faz retorna para você, mas nós não devemos fazer isso o único motivo que faz a gente ser uma pessoa boa, porque infelizmente a gente vai ter que procurar um cavalo em nossas vidas. Boa noite e muita paz. Então vamos nesse instante fazer a nossa prece final, continuando nesse clima de harmonia com a espiritualidade superior, e que nós possamos agradecer a Deus, aos trabalhadores encarnados e desencarnados dessa casa, a espiritualidade superior que sempre se faz presente quando a palavra de Jesus está sendo posta aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Possamos agradecer essa noite, que nós possamos sair da noite de hoje daqui melhores do que nós entramos e, acima de tudo, colocando as palavras do Evangelho de Jesus em prática no nosso dia, porque Evangelho sem prática é como uma luz apagada, ela não ilumina nada. Que nós possamos retornar aos nossos lares, ter uma semana que se inicia de paz, de bênçãos, não só para nós, mas como para todos aqueles que entrarem em contato conosco, espalhando essa luz divina que está dentro de nós, no coração de cada um. Boa noite e muita paz.